Eu faço história conhecendo Carlos Brandão. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento virtual. Eu me chamo Maria Eduarda, da turma do segundo ano da Escola Ensino Manuel Belém de Paiva. Hoje receberemos 4 convidados muito ilustres que vão nos agraciar com sua fala sobre o nosso município. Nossa querida primeira convidada é Dona Maria José de Souza. O senhor José Antônio de Souza, pedagogo e ex-vereador do nosso município. A senhora Rosiane de Lourdes, professora e compositora do hino do nosso município. O senhor Gabriel Cavalcante de Paiva, geógrafo e gestor do nosso escola. Bom, com a mesa completa, queremos agradecer a todos os convidados e pelas presenças. Nesse momento, eu peço à senhora Rosiane para que cante o hino do nosso município. E agora uma pergunta para a Dona Rosiane. De onde veio a inspiração para a criação do hino? De início, na qualidade de professora, eu participei de alguns momentos onde eu percebi que todos os municípios tinham um hino e Caldas Brandão não tinha. Isso passou a ser um incômodo para mim. Mas eu ainda muito jovem, né? Mas fiquei com aquele sentimento, porque o meu município não tem um hino. E foi a partir daí que eu comecei
a pensar na nossa história. Porque para escrever um hino, você tem que conhecer a história e nela fazer um resumo e transformá-la em um hino. Que nesse resumo possa retratar a nossa terra sendo cantada. Escrevi a letra e a melodia. E numa certa noite eu tinha escrito uma parte, porque não foi de uma hora para outra, eu sentei e escrevi como fosse um texto normal. Eu sonhei cantando este hino e acordei com essa melodia na minha mente. Na mesma hora voltei para os meus escritos, arrumei na forma da melodia e nasceu o hino do município de Caldas Brandão, cuja letra e a melodia é da professora Rosiane França, filha natural desta terra, porque eu nasci em Caldas Brandão, em casa, pelas mãos de uma parteira. Não fui ao hospital. Eu sou filha natural desta terra. E escrevi a letra, mas o hino não era aprovado, porque precisa ser aprovado para que ele possa se tornar o hino oficial. Falei com um, falei com outro, né? Vereadores para colocar o projeto, ninguém se incomodava. Até que um dia, em 2011, a gente estava fazendo uma formação em Itabaiana e mais uma vez teve um momento que todos os municípios iam falar, cantar o hino da sua cidade, do seu município. E Caldas Brandão não tinha. Já estava em casa, escrito, há 12 anos. E ainda não tinha sido aprovado. E foi aí que uma colega nossa, Maria Bielino, a gente conversando à espera do transporte para voltar para casa, ela comentou, mas a gente não tem um hino? Eu disse, eu escrevi um, Maria, mas está guardado, porque para se tornar oficial tem que se ter um projeto. Ela, Rosiane, pelo amor de Deus, não faça isso não, eu já tinha desistido. Ia ficar lá guardadinho. Enfim, ela me deu aquela motivação e a partir de 2011 eu fui em busca de outro vereador e esse vereador disse, vou colocar sim o projeto. Na época o vereador Severinos do Ramos, que a gente chama de Raminho, né? Lá de Caldas Brandão. E aí Raminho abraçou a ideia e colocou o projeto em votação. Teve que ter o advogado, teve que ser feita toda a documentação, passar por uma avaliação da letra, do hino. Tudo isso foi feito na Câmara dos Vereadores até chegar o momento do hino ser aprovado. Porém, eu tinha um sonho, o sonho de ser eternizada. Aquele sonho de professora, de doar vida na educação, imaginar, quando eu me for desta terra, eu vou ser esquecida. Porém, com o hino, eu fiquei muito agradecida a Deus, e feliz, porque através desse hino, esta professora está eternizada no município de Caldas Brandão, porque o hino hoje se torna um símbolo do nosso município. E quando Rosiane se for, gerações a gerações que virão, um dia irão cantar este hino. E não é possível que não haja alguém que tenha curiosidade de saber quem escreveu esse hino. Quem é a professora Rosiane França? Então essa foi a forma de eu ficar eternizada. Obrigada. Muito obrigada.
Caldas Brandão. E essa pergunta é para a nossa querida e ilustre convidada, Dona Maria. Dona Maria, nos explique como surgiu o povoado de Caldas Brandão. O povoado de Caldas Brandão surgiu desde 1750, quando João Gonçalves chegou e não tinha morador na cidade, não morava ninguém. Ele apossou-se numa parte de terra e trouxe consigo a família grande, com filhos casados, e trouxe umas sementes de canafístula. Essas sementes ele jogou no povoado. Por ser terra próxima ao rio Guriem, com certeza apropriado para o plantio, então as árvores nasceram, cresceram, floriram e deram origem ao povoado de Canafístula de João Gonçalves. Daí foi chegando moradores para o pequeno lugarejo, pois só tinha a família de João Gonçalves. Foi chegando vários moradores, inclusive em 1800 veio de Portugal uma família de nome Caldas Brandão. Essa família veio de Portugal. Chegando no Recife, uma parte do pessoal que vieram ficaram no Recife e outra parte veio para Paraíba. Essa parte dessa família que veio para Paraíba veio para Canafístula. Chegando lá, fixou residência e ele era agricultor. A terra era apropriada para o plantio de algodão. Então ele plantou algodão, fez um armazém para depósito do algodão em lã. Depois ele comprou uma fábrica, uma máquina que descaroçava o algodão. Então ele vendia o algodão em caroço e vendia em lã. E no dia 22 de agosto de 1861, nasceu um filho desse casal. Nasceu Trajano Américo de Caldas Brandão. Trajano Américo formou-se, a família saindo de Canafístula, que até aí não era Caldas Brandão. Formou-se no Recife como advogado, promotor, foi juiz de direito, foi desembargador, ele foi juiz de Bananeira, ele foi juiz de Mamanguape. E esse lugarejo de nome Canafístula pertencia à comarca de Pilar. E com o passar do tempo, essa família saiu todo mundo e ficou os outros moradores. Quando em 1940, o pessoal que escrevia para as famílias que moravam em Canafístula, muitas cartas eram desviadas para Canafístula de Alagoa Grande. E aí, vinha as cartas, as correspondências, porém era desviada para Canafístula ali em Alagoa Grande, que também tem. Aí acharam por bem transferir Canafístula para Acaú.
Aí ficou Acaú. Um chamava Acaú, outro chamava Canafista, mas ficou. Até que, em 1961, o governo do Estado, Dorival Terceiro Neto, pensou, junto com moradores, em emancipar Acaú. Então, prepararam toda a documentação e o tempo foi se passando, e eles organizando, até que criaram a lei 2255, emancipando Caldas Brandão, passando de Acaú para o nome criado. Aí pensaram, e esse nome? A gente vai dar o nome de quem? Vamos homenagear quem? Aí foi quando encontraram uma foto de Trajano Américo de Caldas Brandão, com todas as datas de nascimento direitinho. Ele nascido em Canafístula, no dia 22 de agosto de 1861. Ano era 1961, ano em que Trajano fez 100 anos. Aí homenagearam Trajano, dando o nome de Caldas Brandão, em homenagem a ele, em homenagem a um filho da terra. Então, por isso, Caldas Brandão hoje tem esse nome, por conta dessa família portuguesa que veio de Portugal para Pernambuco, uma parte ficou lá, como eu já disse, outra veio para Paraíba, e nós tivemos a sorte de parar em Canafístula esse casal. Então, é tanto que eu gosto sempre de escrever, como vocês já sabem. Eu fiz a biografia dele, trouxe para distribuir aqui com vocês. Vou dar de presente aqui ao nosso amigo, não trouxe para todos, porque não tinha para todos. Mas, se alguém precisar, fica na escola. Tem aqui esse meu amigo, eu trouxe um para ele também, não sabia, mas calculava. E tem a história a partir disso aí. Bom? Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Recebi um convite da senhora Bedinha para vir fazer esse momento aqui com vocês. E eu aqui à disposição. Muito obrigada. Também. Bom, passando a fala para o nosso querido convidado, José, fale para nós sobre a localidade da Vila Nova. Boa tarde a todos. A você que vai ter a oportunidade de nos ver através desse vídeo. Eu quero cumprimentar a mesa através da professora Maria José de Souza. Para trazer até o meu sobrenome, fico muito feliz de fazer parte disso aqui, já agradecer o convite e dizer que eu não tenho em mãos uma história oficial registrada do que é o município, do que é hoje o povoado de Vila Nova. E o que nós temos de relato é exatamente entrevistas que foram feitas com o pessoal que começaram a formar aquele povoado. Há uns anos atrás, quando eu fazia o curso de pedagogia, a professora pediu para que a gente apresentasse um trabalho falando sobre esse povoado, e nós sentamos em grupo, começamos a pesquisar através de entrevistas com as pessoas que ali moravam, e alguns até hoje moram, estão vivos. E é interessante a história de Vila Nova, porque a história, na realidade, ela é um discurso inacabado. O que eu vou dizer aqui, outra pessoa pode chegar e até contar com outros fatores, ou até acrescentando mais alguma coisa. E é necessário que o que eu vou dizer aqui também,
não precisa fazer tanta interpretação, até porque você pode procurar saber disso aí das pessoas que ali também moram. E queria dizer, a história de Vila Nova ela é uma história bem interessante, a história ela não surge por acaso, mas elas são acontecimentos. E nós não podemos falar de Vila Nova se nós não lembrarmos, na realidade, o pensamento de Karl Marx, pensamento socialista, que quer uma sociedade igualitária, uma sociedade que tenha bens em comuns. Isso sempre foi uma luta da sociedade em meio a tanto tempo. E no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, já no seu término, surge por volta do ano de 1950, um movimento chamado Ligas Camponesas. Esse movimento ele começou a surgir ali no Recife, mas logo ele se proliferou para a Paraíba e outros estados do país, que também abraçaram a causa. Esse movimento tinha por objetivo valorizar o camponês, o homem do campo, que existisse a reforma agrária, uma luta que até os dias de hoje está ficando mais feio do que os anos passados, mas que persiste até os dias de hoje. Eles lutavam por isso, e isso fez com que causasse um grande cisma nos grandes latifundiários. Então, naquele mesmo período, estava se iniciando a construção da Transamazônica, ou seja, a BR-230, que corta esse município aqui, que passa aqui dentro do Cajá. E existia às margens dessa BR a construção, o alojamento dos trabalhadores, dos funcionários de uma empresa chamada EPA, que eles fizeram esses acampamentos ali perto do açude, onde hoje tem o açude, construíram aquele açude e ali tem seus acampamentos. Bom, com a questão das ligas camponesas, diante desse movimento, os camponeses criam tipo um sindicato, uma associação, onde eles saíam associando as pessoas, saíam associando os camponeses e faziam uma carteirinha de sócio. Bom, aqueles que se recusavam a se associar, muitas vezes chegaram a ser penalizados, eram colocados chocalhos nos seus pescoços e eles eram obrigados a sair pelas ruas para mostrar que eles não estavam concordando com aquilo. Bom, os grandes latifundiários da região, e eu acredito que em todo canto onde havia esse movimento, começou agora a tirar os seus arredantários que estavam nas terras, pedindo para que eles fossem embora, que não dava mais certo ficarem ali, com medo, e na realidade, nesse movimento, aquelas pessoas ratearem e tomarem parte de suas terras. Sem ter para onde ir, essas pessoas agora ficaram, na realidade, de mão atadas. E até que alguns disseram, não, olha, é o seguinte, as terras das margens onde estão fazendo a estrada lá na Transamazônica, é do governo. Se é do governo, automaticamente é nossa. E começaram agora a vir algumas pessoas que as margens da BR-230, aqui própria Vila Nova. Já existia aqui o povoado do Cajá, e eles agora começam a fazer ali os seus casebrezinhos de palha, de capim, porque não tinham para onde ir. Então, outras pessoas começaram a seguir a mesma coisa. Essas pessoas vieram aqui da Fazenda Santana, que na época o município de Pilar, outros de uma fazenda chamada a região do Pauapique, município de Itabaiana, outros aqui de uma região aqui do Jucuri, pertencia ao município de Sapé, e tantos outros lugares, como Cordeiro e tantos outros cantos. Quando você começa a analisar e pesquisar, você vai ver que vieram pessoas de várias áreas, e essas pessoas não tinham para onde ir. Então, na realidade, os excluídos, aqueles que não estão à margem mesmo do ópio da sociedade. E queria dizer, essas pessoas começam agora a construir seus casebres, mas existe ali também uma resistência muito grande, porque isso não acontece, por conta dos latifundiários que estavam na redondeza. Alguns até ajudavam, dizendo, não, nós vamos levar sua mudança ali, nós vamos lhe ajudar nisso, mas outros, na realidade, passavam ali com um tom de ameaça. E foram casos de pessoas, casebres que foram levantados e foram incendiados, casebres que eram levantados pela manhã, à tarde a polícia rodoviária vinha, as autoridades vinham e derrubavam essas casas. E essas pessoas, elas não pararam de persistir em construir essas residências pequenininhas, esses casebres, a ponto que teve período que eles construíam à noite, faziam aquele mutirão, construíam esse casebre à noite, no outro dia estava tudo pronto. Não tinha, as pessoas, os homens chegavam ali, as autoridades chegavam, e ficavam sem como é que vão fazer derrubar mais essa casa.
E assim a vila foi surgindo, aos poucos, foi surgindo cheia de casebres. Bom, como era visto esse movimento da reforma agrária, das ligas camponesas, era vista como comunistas, do comunismo, e por Cuba ser um país comunista, eles começaram agora pejorativamente a colocar o nome daquela localidadezinha pequenininha que estava surgindo de Cuba, o povo de Cuba. E essa Cuba, na realidade, ela agora vai receber vários nomes pejorativos, como por exemplo, todo mundo dizia, olhar para lá e dizia a Vila do Piolho, por dizer que tinha muita gente ali nas portas, que ficava batendo piolho, aquela coisa toda. Se existisse qualquer tipo de situação, por exemplo, de roubo, e qualquer situação dessa natureza que fosse de estar causando dano a alguma coisa, essas pessoas teriam que ter saído de Cuba. Quando se falava em prostituição, essa prostituição, ela, em geral, ela era de Cuba. Bom, um homem chamado Severino Chaves, ele vivo até hoje, ele no ano de 1972, ele teve a coragem, a ousadia de pegar aí uma placazinha de madeira e ele colocou lá, aqui, Vila Nova. Algumas pessoas, alguns latifundiários chegaram lá e foram questioná-lo. Até porque por volta de 1964 se inicia fortemente. Em 1959, quando as ligas camponesas chegam ao seu ápice, as ligas camponesas que na realidade foi de muita violência, na nossa região aqui ela era dirigida por Pedro Teixeira, ali da cidade de... Ele era de Guarabira, mas ele residia ali em Antos do Sono, ele tinha um sítio arrendado, e no qual mataram ele por ali mesmo. Naquele período mataram ele, e achavam que matando Pedro Teixeira naquele tempo ia calar a voz do povo. Só que o movimento na realidade continuou crescendo, a ponto que ele veio parar um pouquinho na cidade de Maria, uns 2 anos depois, quando tinha lá um outro cidadão, que era quem dirigia esse movimento, e chegou alguns policiais, alguns pinhões dos fazendeiros, e perguntaram, quem é fulano aqui? Falaram o nome do cidadão, e eles metralharam ele na frente dos camponeses. Os camponeses, por sua vez, não baixaram a cabeça, e com enxadas e com facões, enfrentaram ali, havendo ali, na realidade, uma chacina de 12 pessoas. Só ali foi que isso veio diminuir um pouquinho na nossa região. Bom, e voltando à Vila Nova, então, por incrível que pareça, existia uma divisão gigante entre a ponta do rio Patu, entre Cajá e o povoado de Vila Nova. Essa divisão, ela ficou por muito tempo muito bem vista. Era notório com quem chegava ali. Primeiro, Vila Nova não tinha energia elétrica. As casas da Vila Nova, boa parte era feita de palha, era casebres, coberta com palhas, e algumas começou a ser feita de massapê, de barro, com varas e tal, etc. Aqueles que tinham maiores condições, era que faziam suas casas de massapês, com telhado de barro. Os outros eram sempre aquelas casinhas de palha. Os móveis, era uma cama de vara, uma esteira feita de um capim junco, a geladeira tinha lá uma forquilha, um pedaço de madeira, que ela abre um gosto de 3, tinha uma forma, e na realidade as pessoas com um tom de religiosidade muito grande na mente, ainda tinha lá um galho de pinhão, e da comida da casa para ninguém botar olhado no que eles tinham, para evitar o olho gordo. Que ninguém quisesse tomar o que eles tinham. Querido, isso foi crescendo, a vila cresceu rápido demais. As margens ali do açude, o pessoal aproveitava a água do açude, essa água era para lavar a sua louça, essa água era para lavar a sua roupa, muitas vezes para o consumo também de beber. E a sua renda passou a ser de roçados que eles agora arrendavam novamente aos fazendeiros de onde eles saíram. Só que como é que era esse arrendamento agora? Eu dava metade daquilo que eu colhia. Eu ainda teria que fazer o seguinte, trabalhava de domingo a domingo, de dezembro a dezembro, porque a maior economia desse povo era o algodão. Eles plantavam feijão, plantavam milho, cultivavam a batata, cultivavam a mandioca, pouco, mas a sua maior economia era o algodão. E quem trabalha com algodão sabe muito bem que você tem que trabalhar de dezembro a dezembro. Não tem como parar. E muitas vezes até o dia domingo. E assim era a economia desse povo. Alguns migraram
para trabalhar em João Pessoa. E o maior sonho de uma família, quando uma criança nascia, nessa região aqui, nessa área aqui de Vila Nova, o maior sonho dele era o seguinte: então, quando meu filho completar 18 anos, ele vai para o Rio de Janeiro. Porque sabia que quando você saísse daqui, você já voltava de uma forma melhor. E assim muitos migraram e na realidade nunca nem conseguiram voltar. Porque a situação não é como muita gente pensava ou pensa até os dias de hoje. Bom, e a vila cresce agora exageradamente. Com a chegada da energia elétrica, a pequena comunidade ela começa agora a se desenvolver. Começa agora também a se ficar igual com os demais povoados. Os nomes pejorativos começam também a diminuir. Também cresce a educação, porque ali nós só tínhamos um colégio de multisseriado na sala. Eu lembro que eu estudei ali e eu fazia alfabetização. Na minha sala tinha quem fazia o segundo e o terceiro e o quarto ano. Tudo ali. Então imagina numa sala ter pessoas que estudavam 4 séries ao mesmo tempo. E aquilo acontecia ali o tempo todo. As meninas, quando completavam seus 12, 13, 14 anos, já começavam a ir trabalhar nas cozinhas lá para de João Pessoa. Os meninos iam trabalhar forçadamente no campo. Trabalhavam de manhã e estudavam muito. Quando tinha tempo, e muitos deles nunca chegaram nem aí na escola. Mas a partir de 1985, com a chegada da energia elétrica, chega também a TV, aí começa a trazer uma educação igual. Aí, em 1988, se não me falha a memória, veio o plebiscito e deu-se a oportunidade das pessoas decidirem a quem essa região passaria a pertencer, e nesse período do plebiscito, Caldas Brandão ganhou de goleada para que todo mundo passasse a participar do município de Caldas Brandão. Bom, então assim, eu não posso deixar de lembrar do nome dessas pessoas que contribuíram com a história dessa pequena localidade. A história é muito mais linda, eu estou aqui resumindo, a gente poderíamos esmiuçar isso em outro momento. Mas São José Maria dos Santos, 91 anos. Berenice Francelina, tem 87 anos. Seu Severino Chaves, eu não lembro agora, mas ele deve estar passando dos 80. Também tem Josefa Cabral, em memória, que era a mãe do Gilvano Cabral de Santana. Marluce e Luiz, também em memória, esses faleceram, nós também entrevistamos ele, tivemos a alegria de entrevistar, e ele trouxe coisas que na realidade nós ficamos perplexos com essa entrevista. E seu Luiz, e também, não, terminando aqui, esses aqui eu não lembro deles, não sei quem entrevistou, mas está o nome deles aqui. Mas foram várias pessoas entrevistadas, inclusive minha avó, ela foi uma dessas pessoas que veio lá da Fazenda Santana e também participou das primeiras invasões aqui, às margens da BR, que o nome dela era Maria José de Souza. Mas não é essa aqui não, minha avó também, minha avó já está falecida. E eu gostaria de terminar aqui, trazendo uma frase de Karl Marx. Embora muitas pessoas interpretem ele como comunista, como uma pessoa que na realidade causa revolução ou algo que seja estranho, não. Karl Marx, na realidade, as pessoas interpretaram mal. A ideia dele é que todos fossem igual. E ele disse o seguinte: a história da sociedade até os nossos dias é uma história de luta e de caças. Não existe uma diferença, não existe uma vitória se você não tiver coragem de arregaçar as mangas e lutar por ela. Não existe essa história. E ele ainda diz o seguinte: a tragédia é quando o homem... Uma tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é o que morre dentro do homem ainda com ele vivo. Então não deixe de morrer suas sonhos. Isso que está acontecendo hoje, isso aqui é muito importante. É um resgate de uma história de que muitas pessoas não conhecem. Isso que vai passar nesse YouTube futuramente, que as pessoas estarão assistindo, vai na realidade trazer à tona realidades que as pessoas moram no município, e se você perguntar quem escreveu a letra do hino nacional, elas não sabem. Porque não se explora essa situação. Para escrever a letra do hino nacional, houve muita luta. E ele diz: cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Duvide da história, busque. Não leve assim, as pessoas às vezes olha para a história, as ligas camponesas elas foram mal. Estude a história e veja por que aqueles povos lutavam e quais eram os seus objetivos. A vila não está ali por acaso. Lutaram, queimaram casas,
latifundiários passaram por ali dizendo que quando voltasse, faria uma chacina daquele povo. Mas aquele povo não cruzou os braços. Vila Nova hoje tem colégios bons, Vila Nova tem posto de saúde, Vila Nova está uma cidade igual a Cajá, igual a Catalão. Temos orgulho de dizer que somos de Carlos Brandão. Hoje não existe diferença entre esse município, mas isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque quem estava ali nunca cruzou os braços. Sempre se uniu com as pessoas. E ele nos diz assim, existe uma história muito interessante, né, que a gente usa muito, que é esse provérbio, né, que assim, o inferno está cheio de boas intenções. Isso é de Cambates. Quando ele disse o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Muitas vezes as pessoas vêm cheias de boas intenções para querer jogar terra na história. Dizer que aquilo foi ruim, aquilo foi mal. Primeiro analise, primeiro estude para entender o que realmente aconteceu. Não faça juízo ao primeiro contato, não faça juízo ao primeiro comentário, ao primeiro diálogo. E aí eu vou citar uma frase aqui de uma pessoa que eu admiro muito, eu leio muito sobre ele, o comediante americano chamado Charlie Chaplin. Ele diz o seguinte, olha, devemos fazer o seguinte, falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências e vivemos sem ponto final. Muito obrigado. E agora eu quero passar a palavra ao nosso gestor Gabriel, para que ele fale um pouco dos aspectos geográficos da nossa cidade. Maravilha, então pessoal, uma satisfação poder participar desse momento ao lado de uma mesa tão gabaritada, um pessoal que tem tanto amor pela terra, um pessoal que tem tanta construção pela terra da qual nós somos componentes. E eu ouvindo o pessoal aqui, eu fiquei pensando, né? Nós vivemos num município que tem 3 zonas urbanas diferentes, né? E cada uma com uma história completamente diferente da outra, seja na parte inicial, que é a sua origem, seja na parte processual, que é de acordo com o estilo de vida das pessoas, e seja na parte atual, né, em que cada uma tem as suas próprias características. Né? Carlos Brandão tem o seu início, como a professora Maria José falou, em 1750. É muita história, é uma carga histórica gigantesca. Se a gente for botar no papel, dá muitos anos isso, né? E é muitos processos e muita coisa que aconteceu nesta terra. Tem a Vila Nova, que é formada pela resistência, como o nosso amigo José falou, muito bem. Muito desconhecimento aqui eu não tinha ainda, que eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém ainda sobre a Vila Nova. Eu fiquei surpreso porque se confirma o que tem na obra do escritor José Lins do Rego, o escritor paraibano, nascido em Pilar, que foi o mesmo município que a gente fez parte até a década de 60. Então, José Lins do Rego, na obra dele, ele falava do município de Pilar como um todo, do qual Carlos Brandão fazia parte, e também falou de processos que geraram povoados como a Vila Nova, que foi por parte da resistência. Então isso é muito gratificante, a gente poder traçar dentro do ambiente escolar e também da gente poder discutir durante uma live, um vídeo, disponibilizar isso nas redes sociais, para que as pessoas possam entender o que aconteceu no município no qual nós fazemos parte. Então, na parte geográfica, que se interliga muito com a parte histórica, nós vamos começar falando sobre a natureza, né? Carlos Brandão fica numa área de transição, chamada de Agreste. É a região Agreste da Paraíba. Somos o primeiro município do Agreste. Então a gente sai da Zona da Mata, que vem até Riachão do Poço, que é o nosso vizinho aqui. Começamos o Agreste, que é a região de transição, onde se interligam, se interconectam sistemas ambientais da Zona da Mata e da Caatinga. E depois vem a parte oeste, onde a Caatinga vai ser mais forte. Então aqui é a transição, porque tem plantas da Mata Atlântica e da Caatinga, tem animais da Mata Atlântica e da Caatinga, e tem a geomorfologia de transição também, porque junta a parte plana com as partes já serranas. O município de Carlos Brandão, em específico, não tem aquelas serras da Borborema, mas podemos notar algumas pequenas protuberâncias que já se aproximam das grandes serras. Então, por exemplo, no sítio de Riachão dos Coelhos fica o ponto mais alto do município. E esse ponto tem cerca de 100 metros só acima do nível do mar, né? E lá nesse ponto a gente vê as serras circundantes, que são do município de Gurien, do
município de Munimbu, que a gente dá para ver tudo de lá. Então, desse ponto mais alto, a gente vê toda a região e dá para ver que a Borborema está bem próxima. Com relação às chuvas, nós estamos localizados numa região de depressão sublitorânea, uma região também marcada pela transição, porém é algo um pouco mais baixo do que o entorno. Então temos a Borborema, que é mais alta, temos a zona da mata, que apresenta os tabuleiros costeiros, e isso faz com que a altitude lá seja um pouco maior do que aqui. E o que é que acontece? Quando as nuvens chegam no tabuleiro costeiro, acaba chovendo. Mas quando elas passam do Rio Paraíba, o ar se expande e as nuvens ficam de formação inibida. Então, por isso que aqui chove menos do que no Brejo, chove menos do que na zona da mata, chove menos do que no norte da depressão sublitorânea. Porque o ápice, o ponto mais baixo da depressão sublitorânea é aqui, em Caldas Brandão. Então, geograficamente, temos essas características de transição, que é bem básico para que a gente entenda o meio natural do município de Caldas Brandão. Outra coisa que a gente pode destacar é a vegetação original, que foi praticamente toda removida do nosso município por causa dos processos históricos, né? Agricultura, pecuária, todos os processos econômicos. Na nossa própria bandeira tem uma rama de algodão e uma rama de cana-de-açúcar, que são lavouras que foram cultivadas no município de Caldas Brandão durante muito tempo. Hoje não fazem mais parte praticamente do nosso cenário, mas a gente tem na história. E essa história pode ser o quê? Pode ser resgatada, porque foram processos que geraram emprego, geraram renda e geraram desenvolvimento. Inclusive, tem uma moda muito forte agora do algodão, né? Quem sabe até o nosso município não venha a fazer parte desse novo processo produtivo do algodão no estado da Paraíba. Falando de potenciais, agora vamos falar sobre os potenciais que o nosso município desenvolve atualmente, né? Temos aí, como conjuntura atual, podemos até falar de polo turístico, se não for muito exagero, porque o povo para no município de Caldas Brandão para consumir seus produtos. Então, temos a tapioca mais famosa do Brasil. E, para puxar a sardinha, claro, para a minha terra, eu digo que a tapioca com o melhor sabor do Brasil também, porque ela é produzida na região e o pessoal aqui vende para a Paraíba inteira. Todo mundo que passa na BR-230 para aqui para consumir essa tapioca em diversas barracas. Várias pessoas aqui trabalham com esse produto que se transformou, né, num símbolo muito forte de Caldas Brandão. E o que a gente também entende desse potencial para a sociedade, né? Porque essa sociedade ela pode passar a fazer parte desse processo, a fazer parte dessa produção, né? Porque Caldas Brandão tem um potencial muito grande. Temos 100 km² de extensão e temos 6.000 pessoas residindo aqui. Então é uma população relativamente grande para um município relativamente pequeno e que pode sim ter todo um processo de produção aqui, aproveitando nossas origens, aproveitando nossos potenciais, aproveitando a nossa história. Para falar sobre um pouquinho da história do Cajá, que é a terceira zona urbana aqui do município, foi falado de Caldas, foi falado da vila, e o Cajá ele foi formado a partir do pessoal que parava aqui na região e descansava embaixo dos pés de Cajá, por isso que tem esse nome, né, do Cajá. Eu não sou muito conhecedor dessa história, porque tem muitos outros professores do nosso município que vão fazer parte desse nosso projeto, da TV CIMAP, para que eles possam explicar tudo isso para toda a sociedade que reside aqui na nossa região. Mas o básico é esse, que o pessoal passava pela estrada que se tornou a BR-230 e parava aqui para ter esse descanso, bem na metade. E isso facilitava para o pessoal parar e descansar. E o que eu deixo de mensagem, para finalizar a minha fala, para que a gente possa ter a conclusão desse momento, é de que temos um município de situação geográfica favorável, temos um município com muita gente residindo, em franco crescimento, próximo aos grandes centros do estado, com grandes potenciais de fazer com que a nossa sociedade do futuro esteja inserida nos processos de globalização, aproveitando o que o estado da Paraíba tem a oferecer, aproveitando as formações que estão cada vez mais disponíveis para essa sociedade e trazer o desenvolvimento para esse município, que sofreu tanto na sua história, mas que tem tanto potencial para se desenvolver e para se tornar eu não vou nem exagerar, né, mas pode sim se tornar uma potência no estado da Paraíba, por causa da sua localização geográfica. É fácil chegar em Cajá, é fácil chegar em Caldas Brandão, é fácil chegar nesse complexo. Eu digo complexo porque tem 3 zonas urbanas e é fácil demais para explorar
tudo isso em prol da vida das pessoas. Então, parabéns aos organizadores dessa live, que vai ficar disponível para os nossos estudantes, para a nossa comunidade. Parabéns a todos que se envolveram, aos estudantes principalmente, que estão na centralidade do modelo, que são componentes do protagonismo juvenil. Informar que vocês são parte desse processo, parte importante, parte integradora e parte essencial nesse processo de formação, e que a TV SMAP está só começando. A gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para desenvolver, tem muita coisa para resgatar, e claro que o nosso município deve ser a centralidade dessas informações, para que o povo conheça a nossa história, a nossa cultura, nossos potenciais, enfim, tudo que a gente tem disponível para explorar. Então agora nós vamos fazer algumas perguntas para os nossos ilustríssimos convidados. E são perguntas básicas sobre o nosso povoamento e também sobre a nossa prefeitura ser de lá e daqui. A primeira pergunta... Bom, nossa primeira pergunta é para a nossa querida convidada, Dona Maria. Dona Maria, a gente queria conhecer um pouco da história. A senhora poderia nos contar como foi a retirada do setor administrativo de Caldas Brandão diretamente para Aracajá? Bom, o que eu sei contar, porque na época eu não morava mais, eu tinha me casado, eu casei em 68 e a prefeitura saiu de lá para aqui em 79. Eu morava no município de Mamanguá. Não sei contar muito a reação do povo, como também a felicidade de vocês. Quando eu cheguei de Mamanguape e vim visitar meus pais, aí encontrei essa notícia. E eu gosto muito de conversar, saí por ali na rua conversando com um, conversando com outro, de noite, e cheguei em uma determinada casa. Gente, a prefeitura foi para Cajá, que me contaram. Se é verdade, eu não sei, né? Eu estou contando pelo que me contaram. Dizem que 3 horas da tarde, me contaram foi isso. Chegou um caminhão com um policial em cima e abriu a prefeitura e botou mobiliário dentro dele. Me contou isso um determinado senhor, até que ele já faleceu. No outro dia, eu saí comentando novamente, buscando, porque eu sou curiosa, né? Já dá para perceber. E um moço me entregou um jornal. Nesse jornal dizia que o prefeito, junto com um determinado deputado, conversaram, disse que o deputado perguntou ao prefeito o que é que o senhor deseja do seu deputado. Recém-eleito, ele disse a sede da prefeitura. O que é que faz? Que é como vamos fazer? Faça um baixo-assinado. Disse que saiu no município, dentro do município, não foi para Caldas Brandão. No jornal diz que foi feito baixo-assinado dentro do município, não em Caldas. E alguém assinou como que fosse a gente pedindo, liberando para trazer. Arnóbio Rangel, e a maioria aqui sabe quem foi Arnóbio, era vereador nesse tempo e quis se mexer, mas ele sozinho. Aí se calou e a rixa
ficou Cajá com Caldas Brandão, que antes lá a gente sabia como era que vocês tratavam a gente, chamavam eu digo vocês na época, né? Vocês moradores de Cajá, não vocês, as pessoas que estão aqui, porque não são dessa época, eles que chamavam a gente os porcos, tal, maltratavam, né? E muitos não aceitavam. Hoje a gente vê um momento desse junto Cajá e Caldas Brandão. Então, o que eu posso dizer é, como nossa amiga lhe disse, que o momento é quem faz acontecer é o momento. Se naquele momento aconteceu isso, aconteceu. Então, fazer mais o quê? E ninguém teve pessoas para lutar. Falou com o governador Dorival Terceiro Mestre, na época, aceitou e foi feito. Só é o que eu sei dizer, porque não sei contar como foi a reação que aconteceu, não sei nem que morar fora na época. Então, será que eu posso lhe dizer? Muito obrigada. Dona... Bom, passando a fala para a dona Rosiane, desculpa. Nós sabemos que Caldas Brandão perdeu sua importância econômica devido a vários fatores. Quais fatores a senhora destacaria? Bem, um dos fatores que realmente fazia parte desse desenvolvimento econômico era a questão da sede da prefeitura, que se localizava justamente na cidade de origem, não é isso? E outro ponto também relacionado à economia foi quando passou a estrada de ferro na cidade de Mari, que facilitava o transporte do algodão, que era do que mais os agricultores lá da região viviam. Antes, o transporte era feito através de animais, né, para ser comercializado. E quando passou a linha férreo, aí muitos começaram também a ir para Maria, aquela coisa toda, porque facilitava o transporte e o comércio disso aí, né? Mas Caldas Brandão teve seu ápice de comércio, de economia, como lá mesmo tinha duas bulandeiras, que é como que fosse duas fábricas, né? Mas duas bulandeiras. Uma era movida a animal, outra era num motor a óleo. Mais adiante, né? Que tirava o algodão da semente, onde essa semente serviria para plantar e o algodão que era levado para fazer tecidos de algodão, né? Então, esse processo econômico decaiu mais a partir desses dois momentos, né? Porque lá tinha lojas, né? Dessas lojas e tudo mais, tinha feira, tinha mercado que vendia carne e tudo mais, coisas que hoje a gente não tem, que Caldas Brandão já teve, e com louvor, né? Bem, eu posso lhe dizer isso. Senhor José, o senhor, enquanto pessoa pública, qual a sua opinião da transferência do setor administrativo de Caldas Brandão para Cajá? Na realidade, eu tenho conhecimento de como isso se deu, ouvindo isso também hoje. Eu nunca tinha ouvido essa versão. Eu vejo assim, talvez, como é uma interpretação minha, porque hoje eu vejo Caldas Brandão, na realidade, Vila e Cajá como uma unidade. Eu não passei por essa situação que vocês passaram, de ver essa divisão toda, não é? Até porque eu também nunca tinha visto nem falar dessa história que existia esse problema todo de chamar o pessoal de hipócrita, essa coisa toda e tal, essa forma pejorativa de tratar as pessoas. E eu não sabia, eu não tinha conhecimento dessa história. E como eu vejo ela hoje como uma unidade, eu não
vejo tanta diferença em a sede ser aqui ou ser em Caldas Brandão. Eu não vejo tanto prejuízo nessas coisas. Não. Eu acho que na realidade que nós devemos nos unirmos, o que o município torna-se forte é quando nós temos uma educação de igual para igual, quando nós temos uma saúde de igual para igual, quando nós temos uma distribuição de renda de igual para igual. Se isso aí realmente for o contrário, isso enfraquece determinadas áreas. Mas quando isso funciona de igual para igual, então isso é o que nos faz, na realidade, uma unidade. Então é isso que eu acho. Então, Gabriel, nós todos aqui sabemos que você divulga pontos turísticos aqui no estado da Paraíba. Na sua opinião, como nós poderíamos divulgar o nosso município? Como a gente fala, todo município que a gente vai, né? Sempre tem alguma coisa nos municípios paraibanos que dê para divulgar. Sempre tem alguma coisa nesses espaços. São 223 municípios, um estado que a gente vê no mapa do Brasil, pensa que é pequeno, mas quando a gente volta para na estrada, vê que é enorme. Então, em Campos do Brandão, de forma específica, tem a questão da tapioca, como eu já falei, para ser ponto turístico e para ser ponto principal de um festival. Eu sempre sonhei um festival aqui que durasse uma semana, por exemplo, sobre a tapioca. Mas também temos outros pontos que podem ser explorados. Podemos desenvolver melhor uma feira dentro do município, uma feira que englobe produtos da agricultura familiar. Podemos desenvolver melhor o centro histórico lá em Caldas Brandão, aproveitando a arquitetura das casas, aproveitando a arquitetura da igreja do local, que é linda. Eu sempre que eu viajo pela Paraíba, eu vejo que a igreja de Caldas Brandão é uma das mais bonitas, uma das mais singelas e lindas que eu presencio. Enfim, não é só tapioca. Tem muita coisa também para poder divulgar, para poder mostrar. E quando a gente mostra isso, as pessoas ficam imaginando. Eu não sabia que tinha lá. Eu não sabia que lá tinha essa beleza toda. Eu não sabia que lá tinha um centro histórico. Mas observe, passe na rua devagarzinho e veja a beleza que tem, tanto em Caldas, como em Cajá, como na vila, tanto na parte histórica, como na parte estrutural. Então eu vejo que tem muita coisa que a gente pode explorar também. E essa é uma pergunta geral para todos vocês. Como vocês veem a educação do nosso município atualmente? Bem, a educação do nosso município está boa, mas eu atribuo muito isso às leis e às exigências que hoje vêm se unindo com a questão da educação. A educação hoje ela não corre solta. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não. Existem leis, existem prestações de conta, existem números, não é? Para que o município seja beneficiado e seja feita uma prestação de conta de tudo aquilo que está sendo feito no município. Então, eu atribuo muito esse desenvolvimento da educação em Caldas Brandão com relação a essas leis e exigências que são feitas na educação, certo? Vamos dizer que 50% seja dessas leis, dessas exigências. 30% eu atribuo a quem está com a mão na massa, a equipe de apoio e aos professores, porque nós colocamos na nossa mente que somos transformadores, por isso que estamos aqui. Que somos pessoas que podemos fazer a diferença junto com os nossos alunos. E somos conscientes que um município sem memória é um município sem história. Mesmo sendo enviado para nós determinados conteúdos, nós sempre conseguimos arrumar um momento para trazer para a nossa realidade. E é isso que faz a diferença nos nossos professores. Porque se nós formos focar só nos conteúdos dos livros e deixar de lado a nossa história, a nossa raiz, a nossa origem, o nosso povo, nós vamos ficar sem memória. É isso? Hoje nós estamos aqui participando de um momento histórico,
Isso aqui é um momento histórico na história de Caldas Brandão. Um dia em que os alunos da Manuel Avelino de Paiva se reúnem para ter mais conhecimento e levar esse conhecimento além, através dos instrumentos tecnológicos, para que outras pessoas, não só do nosso município, como do Brasil inteiro, por que não dizer do mundo, que acessar, possa ter conhecimento. Que no estado da Paraíba tem uma cidadezinha do interior chamada Caldas Brandão, e que faz parte desse grande país que é Brasil, como eu bem cito no nosso hino do município, certo? Então, obrigado, e são essas minhas palavras. Eu tenho propriedade para falar da rede estadual, né? Infelizmente eu não tenho muita convivência com a rede municipal, mas na rede estadual eu destaco que eu tenho uma grande participação uma grande amizade com a gestora da Escola de Caldas, que é a minha amiga Joselma, e a gente conversa muito, a gente troca muitas informações entre a gente, e a gente vê que a educação da rede estadual ela vem mudando muito com o passar dos anos, né? Eu fui aluno em 2011 e hoje estou numa gestão em 2021, são 10 anos de diferença, e a gente vem notando todo esse processo. No Manuel Avelino em específico, a gente tem um modelo da Escola Cidadã Integral. Esse modelo, ele é apaixonante, porque ele transmite uma liberdade para os estudantes, né? Eles vão se tornar jovens autônomos, solidários e competentes. Autônomos porque eles podem ter autonomia de criar momentos junto com os professores como esse, né? Vem por parte deles, vem da autonomia e da liberdade que eles têm de fazer essa participação. Solidários porque eles se preocupam com o próximo, porque eles têm aquela obrigação, aquela oportunidade de ser empáticos nessas aulas, como por exemplo a aula do projeto de vida. E também os nossos estudantes da Escola Cidadã, eles podem ser competentes também, porque eles estão com base em uma educação que vem na BNCC com 1.500 horas de aulas durante o ano inteiro. Então são autônomos, solidários e competentes, e que veem na hora de chegar na escola, seja a educação remota, seja a educação presencial, eles têm a liberdade de poder conversar no mesmo nível com o professor e têm a liberdade de poder opinar no mesmo nível com o gestor. Esse é o grande diferencial que eu destaco e que a gente tem no nosso município, a Escola Cidadã. A gente tem no nosso município uma escola que tem essa promoção junto com os estudantes e que tem, eu enquanto gestor destaco essa equipe que trabalha junto com a gente, dos nossos professores que têm trabalhado arduamente, mesmo em tempos de isolamento social, com recursos limitados, mas que estão todo dia no chão da escola ou então na rede social para agrupar esses estudantes e, claro, também o pessoal de apoio que está sempre junto. Então é essa união toda entre aluno e escola, entre estudante e profissional, que a gente vê que pode gerar o desenvolvimento da educação, no caso específico da nossa escola. Bom, eu, na realidade, sou apaixonado por escola. E, por mais que a escola tenha suas dificuldades, eu ainda acho que, na realidade, os profissionais que fazem uma escola são verdadeiros heróis. Pois eles se dispõem a transmitir, e, falando do nosso município, eu tive meu primeiro contato com as letras quando eu tinha 7 anos de idade. Eu não vou aqui revelar quem foi minha professora para não denunciar ou dizer a idade dela. Mas ela foi minha professora de alfabetização e logo após ela foi minha professora na quinta série, na antiga quinta série, hoje eu ensino do ensino médio, né? Faço parte do ensino médio. E assim, eu sempre tive uma boa relação com meus professores. Tem um dos colégios que eu sinto muita saudade. Eu cheguei ali agora, estava observando, olhando assim, fui lá fora, olhei. É exatamente esse colégio que eu vivi o período da minha juventude, da minha adolescência nesse colégio. E ainda sinto saudade. Estudei aqui nessa sala, a 8ª série na época, quando nós concluímos, em 1992. E eu sempre tive, na educação, via os professores, no meu período, como verdadeiros amigos, que se preocupavam, que diziam, rapaz, você
melhora esse teu estudo aí, tua nota está baixa, faça isso. Infelizmente, nós vamos ter que baixar a tua nota aqui para você ver de exemplo, estudar, se esforçar. Falava com meus pais, falava com um, falava com outro, se preocupava com cada aluno, como um amigo que estavam sempre se preocupando. E eu vejo nos dias de hoje esse relacionamento entre aluno, professor, direção, funcionário da escola, um relacionamento maior ainda. Eu vejo essa intimidade cresceu, onde na realidade a gente vê que os professores, que é a autoridade dentro da sala de aula, se tornou um verdadeiro amigo do aluno. Eu admiro muito um dos maiores educadores brasileiros, quando em uma de suas frases, ele sendo entrevistado por algumas pessoas ali, ele disse: olha, eu nunca vou dizer a vocês que estou satisfeito em ver crianças brincando de matar crianças. Porque se a educação não transformar a sociedade, ela por si só não se transforma. Paulo Freire. Essa é a única coisa que faz a diferença, que pode unir verdadeiramente Caldas Brandão, Vila Nova e Cajá, tirando todas as indiferenças. É a educação. É essa reciprocidade entre professor e aluno que um dia transformará o nosso país, a nossa nação. Bom, quanto à educação, eu acho e acredito que a educação é a base fundamental da vida de qualquer cidadão. É através da leitura que se faz o cidadão. É através da educação que se faz cidadãos e cidadãos e cidadãs. Então, a educação é a base fundamental de qualquer país. Até que eu escrevi recentemente o valor da leitura. Trouxe 2 livrinhos para distribuir aqui, deixar aqui para a escola, não sei. Fiz também o valor do professor. Porque é o professor que forma todos os profissionais. É um professor que faz todas as profissões. Então, por isso, eu fui professora há 38 anos e amo a função de professora. E, aproveitando a oportunidade, eu quero dizer que, já que o projeto de vocês, o trabalho, fala de Caldas Brandão, do nosso município, quero dizer que cidade sem história é povo sem cultura. Então, são essas minhas palavras. Então, quero agradecer a todos que estão aqui presentes por aceitarem o convite de estar aqui hoje. E quero perguntar se alguém que está aqui atrás, na produção, quer fazer alguma pergunta. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, quero me apresentar. Sou Maria José, conhecida como Dedinha, horas falada aí na mesa, que a pessoa fica dizendo assim: quem é Dedinha? Então é eu, essa professora Maria José, professora de História, Sociologia e historiadora da história de Caldas Brandão. Sempre procurei, junto com a gestão dessa escola, criar projetos que trouxessem para o conhecimento geral, né, a história de Caldas Brandão, pois acho ela muito interessante, certo? E agora com mais peculiaridade, pois temos a história da Vila Nova, né? Então, relacionada com a história geral, a partir dos projetos da reforma agrária, né? Das ligas camponesas, certo? Talvez até envolver
ditadura militar no Brasil pela época presidenciária. Então, isso para a gente, eu como historiadora, certo? E membro de uma escola cidadã que tem na sua raiz trazer, buscar, pesquisar a realidade para trazer para vocês através da mídia social, através da TV SIMAP, projetada pela gestão da escola. Então, eu me sinto orgulhosa de trazer isso para vocês. E hoje eu poder agradecer aos professores de História, Geografia, Sociologia, Projeto de Vida, que é uma disciplina da História da Escola Cidadã Integrada, né? E aos protagonistas do 2º ano, do 9º ano que tem aqui, a professora então aposentada, Franci, filha natural de Carlos Brandão, a nossa amiga Zésia, secretária e cantora do nosso município, né? Está aqui na plateia fazendo parte desse movimento, certo? É um colaborador aqui, Carlitos Pessoa, né? Carlitos Paraíba, de um canal da Geografia da Paraíba. Então, para mim, né, quando o Gabriel me deu essa missão, passou, ele não me deu, ele pediu, e eu cumpri com toda a minha força e dinamismo para trazer isso para a escola, certo? Então, os meninos do 2º ano, certo? A mesa composta pela escritora, né, do hino do nosso município, nosso gestor e geógrafo, certo? Que foi aluno dessa escola, né? Nosso colega ali, José Antônio, que além de ter sido aluno, foi vereador do município, e nossa querida historiadora, que eu tiro meu chapéu, tenho muito orgulho de poder trazer ela para fazer parte dessa história. Então vocês aproveitem, vejam o vídeo, questionem, busquem, cobrem da gente essa história, porque a história de Caldas Brandão é linda, o que falta é ser divulgada, e a partir de agora vocês não vão ter como dizer, eu não conheço Caldas Brandão. Então, sonhada a história de Caldas Brandão, que muita gente só fala apenas da tapioca, mas vamos buscar essa história na sua raiz e descobrir como de fato Caldas Brandão surgiu. Então eu só tenho que agradecer, muito obrigada a todos, né? E que Deus nos abençoe e nos proteja. Então agora nós pedimos que todos deem suas considerações finais para encerrarmos o evento. Bem, o que eu tenho para dizer nesse momento é que estou muito feliz por ter sido convidada pela professora Maria José, nossa querida Dedinha, a participar desse momento do qual eu digo que é um momento histórico. Como autora do hino do município, eu fui desafiada e me desafiei. Porém, eu digo a todos que se um dia você se sentir desafiada, você também se autodesafie. Porque tudo na vida a gente consegue, porém no dia certo. E eu digo assim, a minha e a tua vida não são muito diferentes. Há espinhos, pedras, buracos para atrasar a gente. Mas lembre-se que até uma topada empurra a gente para frente. E como professora, eu vou também citar uma frase de Paulo Freire, que ele diz assim, ninguém sabe mais do que ninguém, há saberes diferentes. Hoje eu sou autora do hino, mas tive o conhecimento de um lado, mas já tem outra que tem outro conhecimento de outro. Então, ninguém sabe mais do que ninguém. Temos saberes diferentes. Obrigada a todos e Deus abençoe. Eu também gostaria de agradecer pela organização dessa gravação, desse vídeo que vai ficar disponível na nossa TV SIMAP. Parabenizar a todos que se envolveram, as professoras, os estudantes e a você que está assistindo, né, para dizer que deixe o like no nosso vídeo, comente, compartilhe para que as pessoas possam conhecer a história do nosso município. Também quero agradecer. Quero agradecer pelo convite e dizer que, na realidade, eu estou saindo daqui com uma mala cheia de conhecimento, coisas que eu não conhecia, e cada vez mais de braços dados, com o Carlos Brandão, com o Cajado, aquilo que eu falei, nós somos unanimidade. Quero agradecer ao pequeno grupo que se encontra aqui conosco, já que a pandemia não nos deixa ter uma sala cheia, e a você que vai ter a paciência de nos ouvir e analisar essa história até que
faça com que você desperte a curiosidade e a vontade de conhecer mais. Eu quero somente, para terminar, compartilhar uma poesia aqui de Olavo Bilac, onde ele vai dizer o seguinte: diz que existiu um certo cidadão que ele tinha uma certa propriedade, ele estava querendo vender essa propriedade, ele não gostava da propriedade, só via parte negativa, e certo dia ele encontra com o senhor Bilac, e ele diz o seguinte, ele aborda o poeta, e ele diz: estou precisando vender o meu sítio, será que poderia dirigir um anúncio para o jornal? E Olavo Bilac disse: pois não, tudo bem. E ele escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente e oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, esse mesmo cidadão encontra com o poeta. E o poeta pergunta: e aí, vendeu a casa? Ele disse que nada. Só depois que eu li o anúncio, foi que eu vi a beleza que eu tinha na minha propriedade. Valorize seu lugar, valorize Caldas Brandão, valorize Cajá, valorize Vila Nova, auto se valorize, não se flagele pelo aquilo que nós temos. Eu amo Caldas Brandão, eu amo Vila Nova, eu amo o povo, eu amo a educação, eu amo cerveja de lugar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que esse seja apenas o primeiro de outros projetos que vocês estarão fazendo para a contribuição do desenvolvimento educacional desse município. Obrigado. Para finalizar, eu sou Maria José, que como vocês já sabem, eu quero agradecer ao diretor aqui, a todos os presentes, a Dedinha, que foi a minha procura. Quero parabenizar a quem criou, a quem teve essa ideia. E quero mais uma vez dizer que Caldas Brandão, pequena, simples, humilde. Então, muito obrigada, Delinha. E precisando, eu podendo atender, estou pronta para atender. Eu quero agora, Franci, traz a bolsa para mim. Eu trouxe uns livrinhos, não sei se fica aqui para a escola, não sei para quem vai ficar. Deixa eu dar uma biblioteca. Oi? Na biblioteca da escola. Bom, eu vou entregar aqui a ele, todos estão vendo, fica à disposição. Todos são escritos por mim. Está aqui a biografia de Trajano Alberto de Caldas Brandão. A biografia do homem que deu nome ao nosso município e que nasceu em Canafista. Está aqui dois livros. Tem aqui também Conheça Caldas Brandão. Todos vão ficar aqui para ver se incentiva alguém que não sabe ler ainda, ler, valorizando a leitura, o valor da leitura. E aqui o valor do professor, em poesia. Pegando o seu você já tem. Dedinha. Deixa eu pegar a Andréia. Andréia. Faltou alguém? Faltou você, né? Mas você, quando for lá, porque você prometeu de ir, tem outro. Obrigada, minha Andréia. Então, agradecer novamente a todos que estão aqui presentes. Obrigada, Dona Maria, pelos presentes à escola. E você aí de casa que está nos assistindo, nos acompanhando. Obrigada, nossas professoras maravilhosas que passaram o dia aqui conosco. A professora que saiu de Recife para vir aqui. E as nossas câmeras e editores. Obrigada. Então,
Obrigada novamente, deixe um like e compartilhe nosso vídeo.